eu assumindo a minha limitação da inteligência, eu tô aberto pra aprender coisas toda noite. Super legal. Mas eu Inclusive, ele falou pra mim que quer se converter ao judaísmo. E eu trouxe o Moelo. O médico vai fazer. Hoje ele vai fazer. Hoje, Rodrigo. Você sabe o que é Moelo? Exato, ele vai fazer a circuncisão, Rodrigo. Só que tem um problema. Ele tem Parkinson, não tem problema. Não tem problema, tranquilo. Aqui. Mas você sabe o que, ajudando aí, eu estacionei no inteligência, não cheguei no limitado. O que é inteligência, né? Inteligência é intus legere, em latim. É entrar dentro. É ler, legere é ler dentro. Intus, dentro, ler. Então, a fé, ela é muito mais... A gente estava falando de fé, né? A fé é muito mais do que crença. Porque a crença é um código da fé. É uma elaboração, é uma racionalização da fé. E quando é fé, é inteligente. Então, quando pessoas dispostas a ler dentro... E é engraçado porque as pessoas dizem que fé é o contrário da inteligência. Exatamente. Não é o que a gente escuta? Mas espera aí. Ou você acredita na ciência, ou você tem fé, como se fossem coisas... Mas de acordo com o que o padre está falando, não. Então... Não. O fundador da nossa congregação, que é o Padre Deon, a gente leva essa cruz aqui, né? Depois vamos falar da cruz. Ele falava que precisamos ter uma fé inteligente. Então, o que é uma fé inteligente? Porque o fundamentalismo não tem uma fé inteligente, não é? E eu estou falando de fundamentalismo e não fundamentalidade, né? Porque o Rodrigo uma vez me disse... Fundamentalidade? A fundamentalidade, você se esconde no porão, não é? E não vai para a superfície, você não mostra o rosto. Então, você é fundamentalismo, então é só o meu umbigo, não é? É só os meus fundamentos. Eu quero impor a minha, o que eu acho. Vou dar um exemplo de fé inteligente, né? Que tem a ver com o Rabino. Pegou fogo, não sei se lembra, pegou fogo acho que foi um atentado, na sinagoga de Buenos Aires. Lá o Rabino era Abraham Skorka. Lembra disso? E o arcebispo era um tal de Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, não é? Era o Rabino. Era o arcebispo e o outro era o Rabino. E todo mundo poderia pensar, bom, o arcebispo vai pedir oração pela comunidade judaica de Buenos Aires. Não, ele procurou, o Rabino disse, como é que nós podemos ajudar a reconstruir a sinagoga? O Rabino disse, bom, vamos ter que investir um tanto aqui, vai custar tanto, não sei o que. Dinheiro eu não tenho. Vamos fazer um livro? Como assim? Vamos fazer um debate, vários debates entre o arcebispo e o Rabino. E fizeram vários debates, abertamente, foram gravados e lançaram um livro, que pouca gente conhece, Entre o Céu e a Terra. Está traduzido em português. Entre o Céu e a Terra. Eu tive era o Bergoglio, que hoje é o Francisco. Né? E um dos debates entre eles é sobre o demônio, que jesuíta... Você sabe, né, Rodrigo? Gosta muito de falar sobre se tirar o demônio dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? O Papa adora falar de demônio. E aí começou a falar, vamos falar do demônio. Aí o Rabino diz, bom, é Satã. E aí é impressionante o modo como o diálogo inteligente vai encontrando campos de confluência entre as duas. Intersecção. E vai criando unidade. E vai criando comunhão. Não é? Então, por exemplo, fala de Abraão, eu fico pensando, caramba, isso é muito inteligente, o sujeito vai para a terra da promessa, depois volta para a Caldeia, né? E dá ânimo, a visão dele dá ânimo para chegar, para um povo caminhar 40 anos para chegar até lá, ou seja, é gasolina, a fé inteligente é combustível. Sabe o que me emociona muito em Abraham? Que ele, quando ele foi testado, sai da tua casa... Ele tinha 75 anos de idade. Então... Quer dizer, para eu convencer minha avó... Meu pai tá com essa idade. Mudar de bairro, não consegui, eu tentei. Eu falei, vó, esse bairro é melhor pra gente. É difícil, ela já tem a rotina dela, já tem lá a padaria, tem a banca. Tem a sua rotina. Então, e ele não tava desocupado, sabe? Não era aquele velho aposentado que joga dominó e vai comprar pão na padaria e volta. Não. Tá escrito Etanefesh Asher Asu Beharan. Que quer dizer que eles levaram junto a alma que eles fizeram em Haran. Que alma é essa? Ele era um palestrante super famoso. Ele trazia os homens, Sarai, a sua esposa, trazia as mulheres. Quer dizer, ele, com essa idade, com o sucesso que ele tinha, o canal dele no YouTube devia ter milhões de seguidores. Tinha fila para escutar. Ele devia achar, bom, a minha missão eu já cumpri, não? De repente Deus fala, não, você ainda nem começou.
Lech Lechá. Isso é muito Vai bom. curtir O mesmo. teste foi, Rodrigo, que ele foi sem entender o motivo. Porque, Deus, eu tô te apresentando pra ele, você Tem quer que eu saia daqui? Tem pessoal mais Exatamente. novo pra ir. Você quer que eu porque- saia daqui? Eu tô fazendo uma missão maravilhosa. E Deus prometeu pra ele, Leanatcha, Letovatcha, isso vai ser pro teu bem. Aqui você não tem filhos, lá você vai ter filhos. Aqui você não tem fama, lá você vai ter fama. Ah, essa O que área você não podia ter abençoar filho. será abençoado, você vai ter riqueza. Imagina alguém chegar pra você, Vilela, fala, Lech Lechá, Le Hollywood, lá você vai ter dinheiro, fama, prestígio, tudo. Filho você não tem aqui. Quem não vai? Então que teste é esse? Na minha visão, o teste dele foi ter ido sem entender o porquê. Católica não teria essa compreensão da segunda não? vinda de Jesus. Para algumas pessoas, Pra algumas. mas só que isso é ignorância. Basta participar de uma missa que depois do Pai Nosso, quando termina a oração que Jesus ensinou, o sacerdote reza assim, livrai-nos de todos os males, ó Pai, enquanto esperamos a vinda definitiva do Cristo Salvador. Então, toda missa, e depois também no credo, né? Que há de vir A julgar vivos e mortos. a julgar vivos e mortos. Então, a parousia, a segunda vinda de Cristo, é uma fé cristã e não adventista, metodista, católica, enfim, é uma fé cristã. O cristianismo acredita na parousia, acredita na segunda vinda de Cristo, inclusive os católicos. É parte do nosso credo. O problema é quando as pessoas marcam hora, Uhum. né? Marcam a data. Você sabe que o Adventismo, não a igreja adventista, mas o movimento adventista nasceu de um erro desse. Que, aliás, eu quero consertar aqui. Então ele fala assim, os adventistas marcaram... Não existia igreja adventista em 1844. O que teve em 1844 foi um conglomerado de várias igrejas batistas, presbiterianos, inclusive católicos também, que seguiram as ideias de Guilherme Miller, que era um pregador batista. Isso. E ele marcou que Jesus voltaria em 1844. Foi um erro crasso. Depois que teve o desapontamento, cada um foi caçar o seu rumo. E um grupo continuou estudando, são aí virou a formas- igreja adventista. São formas de concordismo, não é? Que já houve quem disse assim, o número da besta é 666, né? 666, né? Então, quando Jesus vai voltar, aí faz No uma dia 6 do interpretação... 6 do... 6 do 6, ou então, assim, vai ler o livro de Daniel e chega a uma conclusão, faz lá todo um concordismo bíblico, que é 3 vezes 666, dá 1998. Imagina o que aconteceu em 1998, que racionalmente, você já fez a conta? 3 vezes 666 dá 1998, é a data da volta de Jesus. Não voltou. Não voltou. Nós estamos em 2021. 1998, o Rodrigo e eu tínhamos acabado o mestrado. Sim, com certeza. E desde aquela época que a gente não se encontrava, né? Faz 25 anos que... Mas aí Tem que ver aí que vê o belo que da... ano, É. que ano que o Henrique Cristo nasceu, hein? É verdade. O Henrique- Todo mundo Na brincando e, ó... Você viu o que e o se Danilo... for? Você viu o que o Danilo Gentili fez com ele? Não, Não, eu já vi ele jogando sinuca, andando não é pecado. Danilo Gentili não me convidou até hoje. Você falou que ia falar com ele, vou mandar uma mensagem. Danilo Gentili, quando é que você vai me levar no seu programa aqui? Cara, eu Cê- mandei mensagem, vou mandar de novo. Você viu o que ele Você fez já com o foi, Henrique já, Cristo? Já. O Henrique Cristo, ele disse o seguinte, é pecado, eu achei assim, de uma inteligência, é pecado beber bebida alcoólica? Ah, eu vi. Você viu isso? Vi. Perguntou Não, para o não Henrique assisti, não. Cristo. Aí ele disse, depende. Se for destilado, eu não posso concordar. Mas se for fermentado, Jesus, na Bíblia tem o O vinho fermentado. o vinho, né? Pode, vinho pode. Então vamos fazer um brinde, né? Aí ele disse, traga o vinho. Aí o sujeito trouxe água. Eu lembro. Depois aí olhou para ele, vamos brindar? Mas Isto não era vinho? Isso não é vinho, Isso não é vinho. Ele disse assim, mas esse problema é seu. Foi muito bom, muito bom. Muito Porque bom. Jesus transformou água em vinho, né? E aí Quem ele ficou fez isso? desconcertado. O Danilo Gentili. com o Henrique Esse Cristo. problema não é meu, esse problema é seu. Esse é um probleminha, você resolve. Agora, o mais importante disso, assim, eu tô aguardando o retorno, ele está aguardando a vinda. Qual que é A visão judaica é o Nós queremos seguinte, voltar pro lado. Qual que vai ser o Mas que é útil? todo Deus mundo... criou o mundo com propósito. A vida, ela... Quando ele criou o ser humano na sua imagem e semelhança, igual eu falei, é para que o ser humano tenha esse prazer da conexão máxima entre criatura e criador. Criador. Quando Adam Arishon pecou, o mundo regrediu. Então, eles são expulsos do Gan Eden. Então tudo mudou. O sistema mudou. E agora a morte veio para o mundo.
e é um processo de retificação, é um processo de tikkun, que vai demorar 6.000 anos. Nós estamos no 5.782. Então até o ano 6.000 o Mashiach vai chegar. O Olam Abá, o mundo vindouro, que nada mais é. A gente tá em que ano? 5.782. Tem bastante. Tem bastante tempo ainda. Mas até, pode chegar antes. Até. Então, o Olam Abá, que é o mundo vindouro, nada mais é do que o status do mundo antes do pecado de Adam Harishon, do primeiro ser humano, de Adão. O Mashiach, ele tem um papel nesse processo, no plano divino, que é justamente esse. Ele vai chegar antes, será anunciado por Eliyahu Hanavi, pelo profeta Elias, e tem uma série de critérios para o povo de Israel. Só para entender, Elias, uma reencarnação, um novo Elias? Não, os mortos ressuscitarão. Ah, tá. Isso também é o cristianismo. Os mortos ressuscitarão nesse momento. Tá bom. Do Olam Abá. Então vem todos e Elias vai anunciar a vinda do Messias. E existe uma série de critérios que o Rambam, o Maimônides, ele enumera eles muito bem. E um dos critérios é que o Mashiach vai ser um homem extremamente sábio, mais inteligente do que o próprio rei Salomão. Ele vai ser descendente do rei Davi. Ele vai construir o terceiro templo. Ele vai trazer os judeus de volta para a terra de Israel. Ele vai trazer a paz para o mundo. Os judeus já estão na... Não, mas não todos, não né? todos. Nós estamos começando. Aliás, isso é uma profecia que antecede a vinda do Messias. E aliás, antecede a vinda do Messias. Exatamente. Tem judeus racídicos, e ele sabe disso. O que é racídico? Racídicos são alguns judeus, assim, aqueles que vestem de preto. Ele pode explicar isso melhor do que eu. Sim. Uma linha deles não reconhece o Estado de Israel por causa disso. Exato. Tem uma linha que fala o seguinte, é o Messias que vai trazer Israel, não é isso aqui. Tá. Existe uma corrente racídica que tem essa filosofia, exatamente. Tá. Mas o Mashiach, ele vai ser uma pessoa como nós, que vai nascer de pai e mãe, e se ele morrer antes de concretizar todos esses fatores que o Maimônides enumerou, para o judaísmo ele não é o Messias. Quer dizer, um dos 13 princípios da fé judaica é Anima Amin Bemunash Lema Beviata Mashiach. Nós acreditamos com fé completa na vinda do Mashiach, que vai ser um grande protagonista nessa história da humanidade. E mesmo que ele demorar, nós esperaremos por ele todos os dias das nossas vidas. Então, uma diferença, acho que seria uma das maiores diferenças entre nós aqui, é a figura do Jesus como Messias. Para o judaísmo não foi considerado. Estão esperando ainda. Exatamente. Os sábios da época, o Sanedrin, não enxergaram ele como Messias, e ele, para nós, nada mais é do que um irmão. Mais um irmão, filho de Deus, assim como eu sou, assim como você é. O Celso Rodrigues falou assim: queria escutar a visão de cada um sobre a escatologia. Em que ponto as três formas de crenças se unem nesse tema? E eu vou expandir ainda isso. Estamos vivendo os últimos tempos na visão de vocês, estamos nas dores do parto. A visão, qual que é a de vocês aí? Sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Adventista é uma isso aí é uma pergunta adventista, né? Adventista tem que ser especialista em fim dos tempos. É o que vem, né? Adventista, não é isso? Adventista, advento, aquele que está por vir, advento, que está por chegar, né? Nós acreditamos na volta de Jesus. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Exatamente, é isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Então nós acreditamos assim, o adventista do sétimo dia tem uma crença que é partilhada parcialmente com a Igreja Católica, parcialmente com a questão judaica. Por quê? Quando você pega a Tanar, lá fala muito do dia do Senhor. E você tem duas colocações do dia do Senhor ali na Bíblia. Tem o dia do Senhor, o Shabat, e tem o dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas. Terrível o dia do Senhor. Ele vem, o julgamento e tudo mais. No Talmud, o Rabino citou o Talmud, para quem está em casa entender, o Talmud é uma compilação das traduções orais do judaísmo e tudo mais, que ele começa mais ou menos ali no final do primeiro século e adentra a Idade Média ali com a Gemara, a Mishnah, essas coisas todas. E no Talmud tem muitas discussões rabínicas. E numas delas tem a discussão: como é que o Messias vai vir? Ele vai vir em glória e majestade, como está no livro de Daniel, ou ele vai vir montado num jumentinho humilde, como está no livro de Zacarias? Não é? Como é que o Messias vai vir? Quando você vai nos manuscritos do Mar Morto, fala até de 2 Messias. Nós, adventistas, entendemos que a primeira vinda do Messias é como um jumentinho humilde, na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele prometeu voltar. Agora eu me distancio do judaísmo e vou para o catolicismo. Um dos credos da Igreja Católica é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, quem é católico sabe, que termina falando assim: de onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir
a julgar os vivos e os mortos. Então nós cremos piamente na volta de Jesus. Então, veja bem, o judaísmo está aguardando a vinda do Mashiach. Do Messias. Do Messias. Mashiach é Messias em hebraico. Eu estou aguardando o retorno dele, porque como eu acredito que Jesus era o Messias, eu estou aguardando o retorno, perdão, a vinda, o retorno. Acreditando que esse retorno será em glória e majestade, ele vai vir no céu com poder e grande glórias, e a mais profunda esperança da minha alma é o que ele falou para os apóstolos, só ler esse texto aqui para dar oportunidade para os outros também falarem o ponto de vista deles, quando ele estava voltando para a casa do Pai, os discípulos estavam tristes, e ele falou para eles aqui, João 14, versículos 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, assim, com todo respeito às diferenças de opinião, e claro, a gente está colocando aqui, a grande esperança da minha vida, assim, que vai completar com tudo, é quando eu poder ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, eu pego carona, se o Sani me permitir, para parafrasear uma frase dele. A palavra proselitismo hoje caiu num conceito muito negativo. Até quando eu falei que os judeus faziam muitos conversos na época do Segundo Templo, proselitismo parece isso que você descreveu, né? Eu vou te provar, fora do meu aqui você está sem salvação. Existem muitas pessoas assim. Tem. Na minha igreja tem. A missão da vida dela é convencer o outro a pensar igual ela. Exatamente. Então, o judaísmo não é assim. Por exemplo, eu fui participar de um debate na TV Aparecida, que o bispo de Aparecida me convidou para fazer. Do Orlando? Do Orlando. Acho que era ele mesmo na época, o que eu sei sobre a Bíblia. E uma das pessoas que estava lá, uma pessoa que me lascou na internet, que muita gente... Tem católico xiita também. Claro. Esse protestante que fala contra Maria. Já vi também judeu, ali no Kotel, falando, o que você está orando aqui? Vai embora daqui, seu goi. Aí eu virei para ele, desculpa. Eu virei para ele e falei assim, você nunca leu em Isaías? Aí eu falei assim, eu tô aqui porque eu guardo o Shabat. O Shabat é para nós, não é para vocês, goi. Eu falei, é? Você nunca leu em Isaías a bênção que tem para o goi do Shabat, para aquele que vem das terras de Israel também guardar o Shabat? Então tem de tudo. Agora, então eu não acho que essa palavra proselitismo, eu não gosto dela. Eu acho que Deus... O que é proselitismo? Proselitismo é isso que ele acabou de falar. Você quer converter aos outros. Ela significa a sua fé. Significa isso, O judaísmo não é assim. Não é assim. E na verdade, nem o adventismo. A distorção do adventismo, a distorção do judaísmo. Claro, lógico, evidente que a gente prega com entusiasmo a volta de Jesus, mas eu quero explicar o porquê. Quando você vai a um restaurante... Não, vou mudar aqui a coisa. Vou mudar uma coisa. Se você está na praia, lembra quando teve aquele tsunami lá na Ásia, que matou um monte de gente? A onda afastou e a menininha lembrou das aulas de ciências que quando a onda afasta é porque um tsunami está vindo. Quando ela percebeu que era o tsunami, todo mundo alegre, achando bonitinho aquilo, o que ela começou a fazer? Ela gritou, gente, vai embora, vai vir um tsunami, todo mundo, vambora. Ela parecia uma louca. Algumas pessoas ouviram a menininha e escaparam, outros não. Se eu acredito na volta de Jesus, e acho que ela é verdadeira, isso é uma coisa tão forte que seria uma desumanidade, uma covardia intelectual e espiritual minha ficar calado. Se Hashem é Deus, é uma covardia espiritual você ficar calado a respeito disso. Então eu tenho que falar, eu falo com entusiasmo. Porém, aqui que vem a diferença. Como eu falo esse entusiasmo? Deus não precisa de advogados. E se ele precisasse, ele teria nomes melhores do que o Rodrigo. Deus precisa de testemunhas. Então o que eu faço? Eu testemunho com entusiasmo aquilo que eu creio. Se o outro concordar comigo e acreditar comigo, amém. Se ele discordar, amém. Não compete a mim convencer, você tá entendendo? Ou julgar a sinceridade do outro pela concordância ou discordância de mim. Então eu tenho entusiasmo, eu falo, eu aguardo a volta de Jesus. Quando eu falei que Jesus mudou minha vida, eu entreguei meu coração a Jesus, eu não falei isso ofendendo o Rabino, eu falei dando testemunho de como isso é empolgante para mim. Agora, eu não posso agora julgar a espiritualidade dele baseado na concordância ou discordância das minhas palavras. É assim que eu entendo. Tem um tijolo que há 40 anos alguém trouxe do Iraque. Quando os brasileiros trabalhavam no Iraque, na Mendes Júnior, em construção civil lá, um brasileiro visitava as ruínas da Babilônia.
E fez amizade com um soldado lá, brasileiro, gosta de falar de futebol, aquela coisa toda. Quando ele estava voltando pro Brasil, ele pediu aquele tijolo. E trouxe pro Brasil. Ele trouxe porque o tijolo tinha uns desenhos bonitinhos. Quando chegou no Brasil, ele ia jogar fora aquele tijolo. Mas aí a esposa falou, não joga fora não. Dou pro professor Paulo Barbosa, que ele é professor de história. Ah, bom. Esse professor ficou com esse tijolo mais de 20 anos. Quando eu estava no museu mostrando algumas escritas cuneiformes, esse professor chegou e falou, eu tenho um tijolo lá em casa com esses desenhos. Eu vou doar para vocês. Eu cresci o olho, como você fez aqui agora. Eu falei, eu quero ver. Quando chegou na casa dele, que ele me deu o tijolo, eu pus no colo assim. E eu falei, professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, o que tá escrito? Eu falei, não dá para ler igual se ele é o jornal. Mas dá para traduzir, porque em arqueologia a gente estuda egípcio, arcadiano. E eu traduzi. As 3 linhas do tijolo dizem assim, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Quando eu traduzi o tijolo, eu publiquei a tradução num artigo indexado, a gente precisa disso para o currículo Lattes. Aí depois veio a vez de datar o tijolo. Aí eu fiz uma parceria com a USP, eu já estava estudando na USP nessa época, para datar o tijolo pelo IPEM. A gente faz uma datação com termoluminescência, que data a cerâmica. E bateu que o tijolo tinha 2.300 anos. Ele é 300 anos antes da Era Comum. Aí eu tive um problema. Vocês que são teólogos sabem qual é. É que o Nabucodonosor está 600 antes da Era Comum. Os cristãos falam antes de Cristo, o judeu fala antes da Era Comum. Então, se o tijolo está dando 300, como é que eu explico essa defasagem? É falso? Aí o professor Casimiro Munita, que eu mando um abraço para ele se estiver nos ouvindo aqui, ele me explicou... Não, mas a análise é precisa? É precisa. Tem um erro de 50 anos para mais, para menos, mas é precisa. Mas ele me explicou. Quando a gente data a termoluminescência, a gente data a queima da cerâmica. Então, por exemplo, aquele incêndio que teve no Rio de Janeiro, as peças egípcias lá, que são da 18ª dinastia, vão datar agora como sendo da época da queima. Porque a queima que dá a data, vocês entenderam? Entendi. Então ele falou, deve ter tido algum incêndio na Babilônia e esse tijolo estava no incêndio. Quando eu fui a Londres, eu descobri em Londres, numa exposição que tinha lá sobre os judeus no cativeiro, que aliás isso era negado em Yale antes, que o cativeiro era um mito. Por isso quando você falou do cativeiro, e hoje a gente tem a comprovação histórica que o cativeiro babilônico existiu. Aí eu descobri esse tablete que Alexandre o Grande, ou um dos generais dele, mandou reconstruir o templo de Eságila. Por quê? Porque o templo de Eságila foi o único edifício queimado pelos soldados de Alexandre o Grande. Isso refinou a minha pesquisa, porque agora eu sei dizer para você de qual prédio que é aquele tijolo. E eu tenho a data do incêndio provocado na época de Alexandre o Grande. Você foi atrás. Eu fui atrás. Então eu posso dizer que o tijolo é original e eu tenho a data da queima. Está lá no nosso... E quando vocês forem lá, vocês vão conhecer pessoalmente. Agora eu quero dizer uma coisa que me emociona. Aquele tijolo, Rabino, ele era uma inscrição externa do templo de Eságila. Ele era uma inscrição externa. E essa inscrição externa, vou pedir licença, vou ler para vocês aqui até meio emocionado. Ela foi lida pessoalmente por alguém do seu povo. O Navi, Daniel, embora eu sei que tem uma discussão judaica se Daniel era profeta ou não, porque ele profetizou fora de Israel, não vou entrar no mérito aqui, mas mesmo que não seja colocado como Navi, profeta, ele era um escritor que está no... faz parte das escrituras. Faz parte das escrituras. E Daniel começa o livro dele assim. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Caramba. Com exceção da Arca da Aliança, as outras peças do Templo de Salomão, quando foi destruído em 587 ou 586, dependendo da cronologia, foram levados para a Babilônia. E Nabucodonosor fez no Templo de Eságila um museu para dessacralizar o judaísmo. E um judeu chamado Daniel passava na porta daquele museu e lia aquela inscrição com os olhos dele. E lia num espírito de humilhação do povo da aliança.
Porque ele via os utensílios sagrados da casa de Deus, e você sabe, como padre, como se alguém pegasse o sacrário agora e fizesse qualquer coisa, o templo, né? Significado, né? Sim, aquelas coisas sagradas colocadas de qualquer maneira, junto com ídolos ali. E Daniel lia essa inscrição na porta de triunfo: eu sou Nabucodonosor, cadê o Deus de Israel? Mas aí, Gabriel veio até Daniel, mandado por Hashem, e falou: calma, Daniel. A profecia que você está falando é para dias ainda muito futuros. Essa visão ainda é dias muito futuros. O saber sobre o seu livro vai se multiplicar. E os sábios entenderão. 2.600 anos depois, Hashem, o Senhor, permitiu que aquele tijolo que Daniel leu com os próprios olhos dele estivesse num país chamado Brasil, num outro museu que testemunha para as pessoas que isso aqui não é um conto da carochinha. Mas quando você teve acesso a esse tijolo, qual foi a sua reação? Essa? Essa. Talvez com mais intensidade. Tem coisa que é mais mostrado, sabe? E até hoje eu me emociono falando isso, Tá vendo porque uma quando coisa as pessoas vão que lá, tava na mesma época. eu mostro assim: você hoje pode ter dificuldade, você pode, mas olha, Daniel morreu sem ver isso, mas Hashem, que já conhece o futuro desde o passado, Deus não pensa, Deus sabe. Ele não raciocina, ele não chega a conclusões, ele já sabe o fim desde o princípio. Agora, Ele Nabucodonosor, ele era tão ganancioso, esse Nebuchadnezzar, que antes de morrer ele escondeu os seus tesouros. Exatamente. Para que nenhum homem tenha acesso à sua riqueza. Quer dizer, ninguém pode ser tão rico como eu fui. Exatamente. Então, olha a mentalidade desse homem antes de morrer e olha a mentalidade de outras figuras antes de partir. Exatamente. E aquele tijolo, eu digo pra vocês, meus irmãos. Tá lá. Ele tá lá. Vocês vão ver. Pra mim é o pedaço que tem. E quando eu tô com problemas na minha vida, dificuldade, eu lembro de Daniel e do tijolo que Hashem permitiu vir à minha mão pra eu testemunhar. E só pra fechar sabe isso que essa aqui... sensação que você teve, eu tive quando eu fui nas escavações do muro, Sim, nas Lamentações, sim, e eu cheguei perto do lugar mais próximo que existe do Kodesh HaKodashim. Do Santo dos Santos. Vilela, quando eu rezei lá, ninguém conseguiu me Eu tirar. também. Eu fiquei lá, É uma o coisa- grupo foi embora. Eu fiquei lá. É uma coisa poderosa. Eu não saía de lá. É a fome. É a Exato. fome. É a a fome. sede. É a sede, é a fome. E só uma frase para terminar meu raciocínio aqui. Sabe o que é isso que eu digo? Todos os problemas que eu passo nesse mundo são passageiros. E as coisas boas são degustação. Exato. Porque eu vou voltar pro paraíso. Essa E quando fome eu de voltar pro felicidade. paraíso, todas as coisas boas que eu tenho aqui, sabe aquele pãozinho que você come no restaurante? Ah, que é a entrada. É só entrada. Isso aqui é só degustação. Ele está esperando. E eu acredito nesse livro. Eu acredito que essa história tem um rumo e que nós vamos encontrar com o Criador. Eu queria dar esse testemunho aqui porque vocês viram, tem diferenças de opinião, mas tem unidade também. A fome é a mesma, né? Nós É, a aqui fome é a mesma. estamos com vontade de voltar para o paraíso. E o mais importante, para até agregar as palavras do querido já amigo, Rodrigo, irmão, não importa quantos anos você vai viver, não importa quantos anos vai ter a sua vida, e 50 vida tem nos anos que você vive. Eu vou falar de um judeu chamado Paulo em relação a outros judeus da época. Porque o cristianismo nada mais é do que uma dessas divisões do judaísmo. A gente não pode negar as nossas raízes judaicas. A pior coisa que houve no cristianismo Sim, porque Jesus era medieval- judeu. E aí, a pior coisa que houve no cristianismo medieval é dizer que ser cristão era não ser judeu. Eu tenho até uma posição comigo, talvez o meu amigo Padre Joãozinho vai discordar, mas tem até uma tese na Gregoriana sobre isso, de Samuel Bacchiocchi, que a troca do Shabat pelo domingo se deu nos primeiros séculos por um antissemitismo. Quando você pega algumas igrejas cristãs ali que queriam a todo custo provar que eles não eram judeus. E começaram então a se reunir num dia depois do Shabat. Mas Paulo, na época, já sentia essa dificuldade, Joãozinho, de testemunhar para um judeu o que aconteceu com ele de Yeshua. E Paulo descreveu o seguinte, em 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, né? E ele fala o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, tá certo? E quando a gente vai para Romanos, vem a principal diferença. Tá falando a linguagem da cruz, né? Exatamente. Eu vou deixar até minha cruz aqui. A cruz é loucura. Vou colocar a cruz aqui no meio. E não é só pro judaísmo da época, não. Porque na época que Paulo escreveu isso, cruz era uma coisa tão terrível,
que tem um texto de Cícero tentando defender um homem chamado Rabirus. E Cícero falou que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um romano, porque crux era um xingamento em latim. Então falar que o Messias morreu crucificado é uma coisa tão... Na época era uma mentalidade tão ridícula como se eu falasse que um homem santo de Deus morreu de overdose. Caramba. Ninguém pesado, aceitava cara. isso, era muito, muito duro. E maldito é aquele que morre no madeiro, tá lá na Torá. E Paulo dizia o seguinte, Romanos 5, verso 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo continua dizendo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a diferença aqui é o seguinte, na visão de Paulo, a salvação não é meritória. O Rabino foi muito coerente com realmente o pensamento judaico. É meritório. Eu guardo a Torá, ou a lei, para ser salvo. Na compreensão paulina, as minhas obras não podem... Não é para ser salvo. Uhum. Quando Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, ele colocou características divinas dentro desse ser humano. Uhum. A fala, o intelecto. Então nós somos uma partícula divina. Quando ele sopra a alma, vai Pach Be'apap Nishmat Chaim, nós que somos o quê? Vivente. Quem sopra de dentro para fora, né? Manda na Fach, Medilei na Fach, fala o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. Então a vida é uma partícula divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. Uhum. Então para que essas duas, a criatura se conecte com o Criador, ela precisa se parecer com ele. Então, assim como ele é por si próprio, nós também vamos adquirir esse mérito por nós mesmos, através dos preceitos. Isso, exatamente. Através dos preceitos. Esse é o ponto. Vai gerar a conexão. Na visão de Paulo, esse mérito não pode ser adquirido por mim mesmo. Essa é a diferença. Ah, tá. Né? O mérito, ele é da morte de Cristo na cruz do Calvário, morte intercessória em nosso lugar. Que Pelo judaísmo não. Pelo judaísmo é cada um por vai si. plantar. Essa é a diferença. Inclusive tem uma frase, o seu quinhão já está lá, você precisa só plantar para colher os seus frutos, para colher os frutos do futuro. É só essa diferença sutil que eu queria colocar, a diferença. As obras não são o meio, né? Eu usei a palavra salvação aqui, que é uma palavra mais cristã até, né? As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. Tá. E essa leitura de Paulo, ela vai muito em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve uma vida pregressa, devassa, você sabe disso, não estou desrespeitando Santo Agostinho aqui, quem lê Confissões. E ele falou assim, parece que tem um poder ruim em mim que me aponta para coisa errada, porque quando eu era criança, tá nos Confissões, eu queria roubar as peras da casa do vizinho para comer. Por quê? Era fome? Não, tinha comida na minha casa. Era vontade de comer pera? Não tinha pera na minha casa. Era o velho homem que agia em mim, tá certo? Então essa é a diferença. Agora, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me permitem os três aqui, que se eu tivesse em casa, Padre Rabino, eu faria. A primeira coisa que eu falei era sobre o Deus. Eu queria entender se para as três religiões... Caramba, a gente está respondendo a primeira pergunta só. É o mesmo 4 Deus. horas, meu filho. Espera aqui. Não. Tem inferno, tem céu. O Deus é o mesmo? É o mesmo conceito de Deus para os três? De ser onisciente, onipresente? Como que é o Deus para vocês? É o mesmo conceito? Eu sei que é o mesmo Deus, mas o conceito de Deus, ele muda alguma coisa? Pela visão judaica, só existe um Deus. Ayah, ele foi, aí será. Ele é o Criador. Onisciente, onipotente. Exatamente. E ele é a luz infinita. Muitas vezes nós não entendemos ele, porque eu não vou servir um Deus que eu entendo ele. Se eu entendo ele, eu sou igual a ele, disse um grande sábio uma vez. E ele é a base, a fé. A fé, na verdade, é você vivenciar, mesmo quando você não entende o porquê. O rei Davi escreve, Vemunatcha baleilot. A fé ela entra em vigor quando? Baleilot, de noite, quando está escuro, e as coisas saem do roteiro, você não está entendendo o porquê, nesse momento você tem que ter a fé e confiar que existe uma força maior que está por detrás de tudo, de todos, e que está te levando para o endereço que você tem que chegar. Inclusive, a nossa existência física pelo judaísmo é uma etapa, porque a vida ela começa depois. Aqui é só uma preparação. Um dos grandes cabalistas, que foi o Ramchal, o Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele escreve que esse mundo é um corredor e o mundo vindouro é o grande salão. Então nós estamos aqui para plantar, para depois poder colher aquilo que é a conexão maior, a proximidade com essa luz infinita. Agora, por que então nós precisamos vir para cá? Por que não já nascer direto lá?
porque isso tem que ser de uma forma meritória. Uhum. Existe a meritocracia, o livre-arbítrio. Você ter uma força que te puxa para um lado e uma força que te puxa para o outro, e você escolher, optar, fazer o que é certo, apesar de uma má inclinação que existe dentro de cada um de nós, que vai te puxar, que vai tentar te desviar, que são os testes, as adversidades da vida, que revelam a nossa força, que revelam o nosso caráter. Por isso que quando Deus criou o anjo da morte, ele falou, Tov Meod, é muito bom. Porque ele vai te mostrar que você não está aqui para sempre, que existe um tempo limitado, e isso vai dar uma razão para você aproveitar cada dia da sua vida para construir, exatamente. Para fazer com que aquele dia jamais acabe. Como é que você vai fazer um dia jamais acabar? Criando algo de significativo nele. Agora, alguém poderia dizer assim, não, mas então o padre virou judeu, né? E agora o pastor virou católico, né? Ou o padre virou pastor. Não, calma. Nós temos diferenças, não é? Então, o que o cristianismo tem como uma palavra típica? O que o cristianismo trouxe que agregou algo a uma certa tradição judaica, né? O judaísmo tem uma percepção de que esse Deus é presença. Quem ama se faz presente. Um grande biblista católico, Carlos Mesters, Sim. né? Que o Rodrigo conhece muito bem. Ele é um holandês que é mais brasileiro que nós todos juntos. Ele se deu o cuidado de contar quantas vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Primeiro e Segundo Testamento, quantas vezes está escrito que Deus está conosco. Eu estou contigo, né? Eu estou no meio de vós. A liturgia católica diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele contou 3.000 vezes. E, inclusive, a tradução do nome de Deus, que a tradição judaica respeitosamente não pronuncia, né? E que nós, na liturgia católica, não pronunciamos também, em comunhão com o respeito, nunca vai se dizer o nome de Deus, numa liturgia, numa missa, você nunca vai ouvir, mas o tempo inteiro se diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esse é o nome de Deus, não é? Mas essa presença amorosa de Deus vai encontrando maneiras de se presencializar. Então, a Imago Dei, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, olhando para o Rabino, eu vejo rastros de Deus nesse meu irmão. Olhando para você, eu vejo a imagem e semelhança de Deus segundo a qual fomos criados. Mas depois, então, vamos pegar Moisés, né? Moisés diz, mas qual é a garantia que eu tenho para abrir o mar? É porque eu vou estar contigo, né? Eu vou ser a tua força. E aí, no meio do deserto, falta água, ele toca na rocha, sai água. Então, são sinais, são presentes. Quem se faz presente, dá presente. A gente faz isso até hoje no Natal, a gente dá presente. E essa presencialização de Deus vai se tornando cada vez mais radical, mais radical. E quando chega naquilo que o cristianismo chama de plenitude do tempo, quando o tempo está grávido, quando chega a hora do parto, né? Aí João diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí a tradição judaica fica, isso é uma heresia, não é? Mas como assim? É tão radical, ele é transcendente, ele vem aqui, mas ele pode mandar o maná, mas ele fazer Eucaristia, ele dizer que ele está presente na Eucaristia, aí já é um pouco demais, não é? Não precisa tanto, Senhor, né? Não precisa, basta Imago Dei, mas Jesus disse, eu ficarei convosco para sempre até o fim, porque o amor é tão grande que não consegue estar ausente, se faz presente. Então, esse conceito de presença é o mesmo, é o conceito de sacramento, presença, ou mistério no grego, né? Mysterium, sacramento. Mistério é grego, sacramento é latim, mas é a mesma coisa, é presença. Então, no judaísmo, no islamismo também, mas o islamismo é mais radical do que o judaísmo, né? Porque é totalmente o outro, ele está do lado de lá. E o cristianismo é tão agregador, né, que acaba dizendo que esse Deus é tão comunhão que ele em si mesmo é comunhão, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o judaísmo pira, né? Peraí. O judaísmo não tem essa tripartição. Não. Isso eu tô entrando agora no típico, porque... Quem está assistindo diz assim, mas padre não é padre? Esse padre não é teólogo? O que é de típico? Né? Então aqui é o típico cristão. Então nós temos 2.000 anos de tradição cristã que tem um Santo Agostinho, que vai escrever o De Trinitate, que explica isso com genialidade. Nós temos um Santo Tomás de Aquino, com o seu De Trinitate também. Nós temos teólogos
da envergadura de São Boaventura, enfim. E temos uma tradição que tenta mostrar Deus é comunhão, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é a interface o Marcial Massaneiro. Sim. O Marcial Massaneiro uma vez disse assim, não sei por que essa dificuldade de entender a Santíssima Trindade, né? Porque Deus é uno, é um só. Ele é especialista em Deus Pai. Deus né? Pai. Não é patologia, seria paterologia, né? Paterologia. Então ele é especialista na figura de Deus Pai, na paternidade de Deus, no Abá, né? Então ele diz, eu não sei que dificuldade é essa, porque no início Deus disse, crescer e multiplicar, você é só multiplicar, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Então Deus sempre é uno, né? Mas na unidade ele tem uma pluralidade interna. Então essa diversidade, a genialidade de um Santo Tomás aqui não vai chamar de pericorésio, ou seja, ele é um Deus que tem uma multiplicidade na unidade. O átomo é isso. Uhum. Né? A gente vai entrando na ciência e vai descobrindo que a diversidade está dentro da unidade e a unidade faz na diversidade. Nós somos aqui 3. Né? Um pastor, um padre e um rabino. E estamos encontrando campos de confluência. Eu estou colocando agora elementos de fé codificada do cristianismo que, se nós continuarmos a conversar, vai chegar um momento que o rabino diz, olha, desliga a internet, acaba o podcast, vamos sentar ali, agora vamos colocar os pingos nos is. Isso é outro programa. É um outro programa. Não é isso, Rodrigo? Temos aqui pontinhos que temos que discutir tecnicamente, mas é melhor que não tenha ninguém assistindo. Não é? Tem isso. Então, existem questões de conflito, de divergência, de visão. Deus é um só. E quando ele nos olha, ele nos vê na realidade. Mas e quando a gente olha para ele? Não é? Quando a gente olha para ele, a gente vê com a cor dos nossos olhos. Não é? Então, o cristianismo tem uma visão. O judaísmo tem uma visão. E interessante, dentro do judaísmo tem várias visões. Não é? Tem costumes diferentes. A raiz é a mesma, a Torá é uma. Existem costumes porque os judeus se espalharam pelos 4 cantos do mundo, nos exílios, e cada comunidade acabou adotando alguns costumes, e esses costumes são sagrados. Dentro do judaísmo, o costume por exemplo, a kippá não é um preceito, por exemplo. Não é uma mitzvah da Torá, kippá, mas virou algo que é um costume que virou lei. Quer dizer, você não vai ver um judeu praticante sem a kippá, porque ao longo da história, pelo exílio, surgiram costumes, surgiram algumas diferenças, mas não na regra principal. Você pode discutir, por exemplo, se foi impedimento ou não, mas que existe a regra do impedimento, ninguém vai Sabe como chama kippá pro cristão? Solidel. Solidel, padre. Então você tem muitas diferenças, os judeus ashkenazim, os judeus sefaradim, os judeus que vieram da Europa, os judeus que foram lá para a Espanha. Cada um tem a sua característica, a sua culinária. Mas teve alguém que... Mas a raiz é a mesma. Quem tentou mudar, não existe mais. Isso não significa que não haja divergências entre nós. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu acho que Jesus é o Messias. Nisso eu estou de acordo com o padre, mas ele não aceita. Mas ele acha que é o sábado que tem que ser guardado. Nisso nós estamos de acordo. O padre vai falar que é o domingo. Quem está em casa vai ouvir e cada um toma a sua decisão. Eu acho que é o seguinte, eu tenho que ter... Aí eu vou de novo entrar no Fidesque, Fidesquá, se vocês me permitem. Eu tenho que ter uma inteligência, aproveitando o seu gancho, padre, de saber por que eu sou adventista e não testemunho de Jeová. Por que você é judeu e não muçulmano? Por que você é padre e não pastor? Você não pode ser padre só porque você achou bonitinho. Você não pode ser judeu só porque sua mãe te criou no judaísmo, porque se você tivesse nascido de pais muçulmanos, você estava na mesquita hoje. E tem uma história muito forte sobre isso que eu vou contar depois, de um judeu que ele não era judeu, os pais esconderam isso dele, e quando ele ficou sabendo, o pai falou, não, agora vamos se converter. Não quero. Não quero, você entendeu? Então assim, você que está nos ouvindo, você que é presbiteriano, batista, católico, judeu, muçulmano, você não pode ser da sua religião por costume. Religião não é refrigerante que você está acostumado por inércia. Aí é porque eu gosto. Eu gosto que a banda, não. Eu tenho as minhas convicções, Padre Joãozinho tem as dele, Rabino Sami tem as dele. Que é a sua personalidade. Que é a minha personalidade. Agora, dentro dessa minha convicção, eu tenho que nunca negar aquilo que eu acredito, mas respeitar o outro. E falar isso aqui sem nenhuma demagogia. O que eu vejo de bonito na fé do Padre Joãozinho? O que eu vejo de bonito na fé
Sabe? Eu tive uma situação que eu tava contando pra eles ali fora dos bastidores, e você pode contar a sua história também, que eu não como carne de porco, não é? Não chego tanto a ser a comida kasherut. Kasherut é a comida kasher. Como é que explico? Kasher é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Bíblicos, né? Exatamente. Tem o Levítico selo, o 11, certificado, né? exatamente. São vários critérios. Um deles é não misturar carne com leite, Isso. carne de porco não A comemos, gente tem não uma come série de peixe com critérios. escama. E eu estava num seminário católico em São Paulo, da Nossa Senhora de Sion. Se tiver o pessoal da congregação, eu mando um abraço feitoso para eles lá. Padre Hilário era o superior da ordem. E eu chegava à noite ali, sabe? E aí, eles já preparavam a comida e deixavam a minha prato lá. E quando eu fui pegar o prato para comer, que eu cheguei depois, no micro-ondas, o padre tomou o prato da minha mão e falou: desculpe, me perdoe, você não pode comer isso aqui. Eu falei: por quê? A gente esqueceu que você vinha hoje e colocamos toicinho de porco no feijão. Caramba. Eles respeitaram a minha fé, tá certo? Eles respeitaram a minha fé. E eu já tive situação na escola adventista, por exemplo, que eu liberei aluno meu de atividade no domingo porque ele tinha programação na igreja dele. Isso é lindo, Vilela. Eu, na Gazeta, eu comentei com ele nos bastidores. Eu tenho um quadro lá, Você Acredita? Então sou eu, o padre Juarez de Castro, que é amigo do padre Joãozinho, e um espírita, o Alexandre. E eles jogam os assuntos, cada um dá a sua visão, é muito bonito o quadro. E eu tenho um aluno nos meus centros jovens que, quando era pequeno, estudava numa escola, que não era judaica, que o padre Juarez dava aula lá. E ele falou: Rabino, eu te vi na Gazeta com o padre Juarez, esse padre é maravilhoso, porque na escola eu falei que eu era judeu. E ele falou para mim: então não precisa assistir essa aula, continue sendo judeu. Olha só. Então isso me emocionou muito. E é isso, essa é a base. Agora, o difícil é convencer as pessoas que não é demagogia. Né? As pessoas, elas já olham com um olhar que ela quer... ela quer briga, quer um embate, ela quer discussão. A inteligência, a inteligência, ela... Por exemplo, essa aqui é uma conversa inteligente. Inteligente. Não é uma conversa inteligente. Ela acaba tendo pontos de confluência. A gente se encontra em lugares onde é possível você encontrar a unidade. E na caridade, né? Agora, claro, tem a diversidade? Tem. Mas até na diversidade, às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, quando eu fui em Israel uma certa ocasião, me chamou a atenção de que... A própria cidade de Israel é essa confluência, né? De religião. Tem as três maiores. Jerusalém. Estava em Jerusalém, Cidade e quando velha. chegou no Shabat, eu me dei conta que o Shabat começava de véspera. Eu vou me emocionar aqui. Começava de véspera. Eu morei 8 anos lá. Me chamou a atenção o seguinte: não, o elevador sobe par, depois ímpar, para no Shabat não precisar fazer nada, guardar o sábado. Mas começava na sexta tarde. Porque o dia inclusive católico, o dia litúrgico para nós começa na véspera. Não é? No pôr do Que é o dia lunar. É o pôr do sol. Né? O dia lunar. Então, se pensar assim, o domingo começa no sábado. Né? No pôr do Então sol, chega sol. num momento no pôr dos... Bom, eu vou fazer poesia aqui porque eu sou também meio... Faz uma poesia. Quero ouvir uma poesia. O padre Joãozinho é Próxima vez eu trago o violão. E quando eu Meu estudava, ele coração. já era famoso. Próxima vez... Aí não tem violão não, né? Faz uma Tem, poesia. olha aqui, ó, violão. Caramba, Cadê? meu Deus. Aqui, Daqui a ó. pouco Tá eu... funcionando? Daqui a Tá. pouco eu Você vai toco. tocar, você vai Daqui a pouco eu tocar. toco. Vai tocar. Se a conversa for boa, daqui a pouco eu toco. Ih, Mas, ó, aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer uma... Não vou declamar uma poesia, eu vou fazer uma coisa poética. No entardecer, o padre e o pastor se encontram no sábado, que é domingo, e no domingo, que é sábado. Né? Porque no pôr do sol, sábado e domingo se encontram, do ponto de vista bíblico. Né? E o sheik e o rabino se encontram no pôr do sol. Na sexta-feira. Porque sexta-feira já é Shabat, mas ainda é sexta-feira, que é o dia sagrado para os muçulmanos. Entendeu? Então, se nós nos encontrarmos poeticamente no pôr do sol, e se a gente aprender a ver o pôr do sol juntos, né, nós vamos encontrar um caminho de unidade para a humanidade. Senão a gente vai viver sempre na briga, no conflito. Mas Bom, agora eu vou arrumar uma confusão. Mas... Até palmeirense, né? Esta fome de felicidade é saudade do paraíso, é saudade que a gente tem, é saudade que a gente tem.
esta fome de felicidade é saudade do paraíso, é saudade que a gente tem. Não é impressionante? Exatamente. Pensa no que ele falou. Essa fome De felicidade é saudade. É o tipo do verso perfeito, né? Essa fome de felicidade é saudade do paraíso. Eu saí do paraíso, você falou, né? Saiu do paraíso, mas o paraíso não saiu de mim. Exatamente. Né? Tem uma lembrança inconsciente aqui dentro. de um lugar onde eu nunca estive. Que é a nossa própria essência. Como se passasse de eu ter Exatamente. passado para ter passado. Tem um salmo, né? o 116, que o rei Davi ele fala o seguinte: Shuvinafshi lemnuchaichi. Minha alma quer voltar, quer voltar para o repouso dela. Mas que repouso é esse? Tem uma sede que existe dentro Que essa de cada casca ser nossa humano. está aprisionando isso. Exatamente. E aí você vê muitas pessoas que possuem muita riqueza, que conquistaram o sucesso, que eu falo bastante que o sucesso não está conectado com a felicidade, porque a felicidade é um estado emocional, é um estado de espírito, porque a sociedade impôs como uma regra de que você só vai ser feliz se você tiver o carro do ano, você só vai ser feliz se você tiver uma casa com piscina, você só vai ser feliz se. E eu me lembro de um homem que eu visitei no hospital, que eu entrei lá no quarto, a enfermeira falou para não entrar, porque ele era muito agressivo, muito rabugento. Quando ela falou isso, me deu vontade de entrar. Aí eu entrei, comecei a conversar com ele, ele falou: Rabino, quando eu era jovem, eu achava que eu só ia ser feliz quando eu me formasse. Aí eu me formei, achava que só ia ser feliz quando eu casasse. Aí casei, vi meus amigos tendo filho, só ia ser feliz quando eu tivesse filho. Aí eu tive meu filho, meus amigos não aguentavam, os filhos estavam casando, tinham netos, pegando o neto no qual só eu vou ser feliz quando eu também encaminhar os meus filhos e tiver os meus próprios netos. Ou seja, eu condicionei a minha felicidade no futuro. E hoje eu tô nessa cama de hospital. Eu não vivi. Tá onde eu não estou. Exatamente, eu não vivi a minha vida. Então, o rei Davi. A felicidade não é um lugar onde você caminha para lá, é um estado. É um né? estado emocional. E a essência é esse retorno, que a alma ela quer voltar para essa paz, para essa a questão da saudade o Carlos Mestres tem um livro sobre Gênesis 1 a 11, que é genial, né? Os 11 primeiros capítulos da Bíblia é alguma coisa que dá para passar a vida estudando. Aliás, os 2 primeiros capítulos dá para passar a vida estudando, mas os 11 é um mapa do ser humano, um mapa da história, um mapa da pessoa. E ele escreveu um livro sobre Gênesis 1 a 11 chamado Paraíso Perdido, Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança? Quer dizer, é um relato da origem ou é realmente uma lembrança do futuro? Uma lembrança do futuro, exatamente. É como aquela arquitetura da alma que diz assim você seria feliz. Esse é o projeto original da sua casa, mas depois vem um puxadinho, outro puxadinho, sabe aquele negócio? Aí pega o mapa original e vai ler e diz: assim era melhor, né? Tava tudo no jeito, tava tudo certinho. Então aí você faz a reforma da casa e diz: bom, agora foi restaurada a ordem original das coisas. Tava lá no Gênesis 1 a 11, que era para ter Deus como seu Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo, quando perguntaram para Jesus qual é o resumo de tudo, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, eu escrevi um livro sobre isso, os 5 segredos do amor, né? É ter Deus como... Agora, quando começa a inverter as coisas, eu coloco as coisas em cima, Deus do lado, então vai ser esses deuses. Quando eu coloco o irmão embaixo, então Caim mata Abel. E quando eu coloco as coisas lá para cima, daí eu tenho que vestir roupa, máscara, eu tenho que me disfarçar, não perco a identidade. E aí eu perco o paraíso. Por exemplo, nós estamos falando agora da união. A união, né? Que apesar das diferenças, nós podemos mostrar para o mundo que o diálogo pacífico e respeitoso, onde cada um é fiel e está enraizado àquilo que acredita, mas sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Então essa é a grande lição dessa live. Então, tem uma que faz parte da nossa reza, o Se Shalom Bimromav, Hui Se Shalom Aleinu, aquele que faz a paz nas alturas, entre a água e o fogo, faça a paz aqui na terra também. É o tom. Vai lá, eu pego. Não, vamos mais grave para depois a gente some. Se Shalom Bimromav, Se Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru Imru
Ose Shalom Bimroma Uyase Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Ve'imru Imru Amen Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleikum Ve'al Kol Israel Yase Shalom Yase Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel. Sababa. Sababa. Tov, Sababa. Sababa? Sababa. Parabéns, parabéns. Ele vai saber. Pegou. Traduz. É uma gíria, Israel. Sababa. Sababa é maneiro, ficou muito bom. Ah, é? Ficou muito bom. É mesmo? Isso é hebraico de rua, isso não é hebraico bíblico, não. Ah, tá. Parabéns, parabéns. Gostou? Você toca bem. Olha só. Foi na. A Vilela te ensinou bem. E parabéns, você canta bem em hebraico. O meu não é.